Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os sistemas de refrigeração por compressão de vapor. Esses sistemas representam os sistemas mais comuns de refrigeração. Para fazer a análise termodinâmica desses sistemas, a gente vai trabalhar com algumas hipóteses simplificadoras, sendo as principais a operação em regime permanente com variação desprezível de energia cinética e potencial nos processos. É bom a gente definir alguns termos mais comuns, tá? O primeiro deles é a capacidade frigorífica. Capacidade frigorífica representa a quantidade de energia que a gente consegue retirar do ambiente frio, tá? Então, seria basicamente o calor que entra. Quando a gente pega aqui a imagem, né, o calor que entra seria esse daqui. Então, se a gente pega o evaporador e aplica a primeira lei da termodinâmica, como ele não tem trabalho, o calor seria simplesmente a variação de entalpia. O calor por unidade de massa, ou taxa de calor por unidade de vazão, H1 menos H4. A unidade comum da capacidade frigorífica no sistema internacional seria o watt ou kilowatt. No sistema britânico, a gente trabalha com BTU por segundo, né, o BTU por hora, mas um termo muito comum que é usado é a tonelada de refrigeração. Tonelada de refrigeração é a quantidade de energia que tem que ser fornecida a 200 libras do fluido refrigerante durante 24 horas. Ela equivale a 200 BTU por minuto ou 211 kJ por minuto, ou ainda em quilowatt 3,17. Um outro termo seria a taxa de potência de alimentação, ou seja, a taxa por unidade de vazão que é fornecida ao compressor. Então, W.C dividido pela vazão. Seria também a variação de entalpia, já que a gente está considerando um ciclo ideal, ou seja, o compressor adiabático. É importante frisar que essa potência que é dada aqui, ela já é em módulo. Tá? Então, no compressor, a gente tem um aumento da entalpia, então a entalpia 2 é maior do que a 1, então esse termo aqui já sai com o sinal positivo. A taxa de transferência de calor na saída seria o calor perdido pelo condensador. Então, aplicando-se a primeira lei, a gente teria variação de entalpia. Esse calor também já está em módulo, né, valor absoluto, por quê? Porque ele tinha uma energia e uma entalpia no estado 2, como ele perdeu energia, a entalpia no estado 3 vai ser menor. Então, H2 menos H3 é um termo positivo. Por fim, na válvula de expansão, o que a gente tem? A válvula de expansão é um equipamento, né, isentálpico. Então, a entalpia de saída é igual à entalpia de entrada. A gente deve lembrar que no ciclo de refrigeração real, a gente não trabalha com a turbina, porque a gente já viu que a potência da turbina que ela produz geralmente é muito pequena e o custo dela é alto. Então, vale a pena substituir essa turbina por uma válvula de expansão. O coeficiente de desempenho seria o quê? A razão entre a energia pretendida e a energia gasta. A energia pretendida, no caso do sistema de refrigeração, é a capacidade frigorífica, ou seja, o calor que entra. A energia gasta seria só a potência do compressor, já que a gente não tem uma turbina. Então, calor que entra por vazão, dividido pela potência do compressor por vazão. Em termos das entalpias, o que a gente já viu no slide anterior. Bom, para avaliar agora o desempenho desses sistemas, o que a gente está considerando? Primeiro, aqui é ideal. Então, um sistema de compressão de vapor ideal. Então, a gente vai desprezar as irreversibilidades no evaporador e no condensador. Ou seja, a gente vai assumir que nesses equipamentos a pressão é constante. Né? Então, quando ele vem aqui no condensador, pressão constante, no evaporador, pressão constante também. Além disso, o processo de compressão, 2S, seria isentrópico. Então, olhando agora cada um dos processos que a gente tem, então o processo 2S, o processo no compressor, ele é adiabático reversível, ou seja, isentrópico. Então, no diagrama temperatura-entropia, uma linha vertical. O processo 2,3, que é no condensador, é uma transferência de calor à pressão constante. Então, nessa primeira região aqui, que eu tenho vapor superaquecido, a pressão é constante, mas ele está perdendo calor, então a temperatura cai. Quando ele chega aqui nesse ponto de vapor saturado, ele entra na saturação. Então, o processo à pressão constante passa a ser também o processo à temperatura constante. O processo 3,4, ele é um processo de estrangulamento. Então, ele não é mais um processo isentrópico. A gente tem um aumento da entropia ao longo da válvula de expansão.
Finalmente, processo 4.1, no evaporador, é também um processo a pressão constante, como ele ocorre o tempo todo, no caso dessa figura aí, né, na região de saturação, ele é também um processo a temperatura constante, representado no diagrama temperatura e entropia por uma linha horizontal. O que a gente observa, então, é que todos os processos são reversíveis, exceto o processo de estrangulamento. Agora, para avaliar o sistema de compressão de vapor real, a gente vai ter algumas diferenças em relação ao processo ideal. Então, primeiro fator que a gente percebe, né, que já separa o processo real do processo ideal, é que as temperaturas do refrigerante dentro do ciclo são diferentes das temperaturas ambiente. Então, para eu ter, né, a transferência de calor no condensador do fluido refrigerante para a região quente, é necessário que a temperatura do fluido refrigerante seja superior à temperatura da região quente. Da mesma forma, quando eu estou no evaporador, para que o fluido receba calor da região fria, a temperatura da região fria tem que ser superior à temperatura do refrigerante no evaporador. E isso causa uma queda no coeficiente de desempenho. O coeficiente de desempenho cai quando a temperatura no evaporador cai, e ele cai também quando a temperatura no condensador aumenta, ou seja, eu estou aumentando o meu trabalho líquido. Então, eu estou aumentando, reduzindo, né, o coeficiente de desempenho, já que eu estou aumentando a potência que ele está necessitando para funcionar. Outra coisa que é muito importante são as irreversibilidades que acontecem durante a compressão. No ciclo ideal, eu tenho um processo isentrópico. No ciclo real, o processo não é isentrópico mais. Então, eu tenho um aumento da entropia. Nesse desenho representado aqui do livro, o que eu tenho? O ponto 4 e o ponto 1 seriam os mesmos. Então, quando eu comparo o ciclo real com o ciclo ideal, eu tenho a mesma capacidade frigorífica, né? A área sobre a curva aqui seria a mesma. Então, como o ciclo irreversível, ele demanda uma maior potência de acionamento, já que o coeficiente de desempenho é a capacidade frigorífica dividido pela potência de acionamento, se eu estou aumentando a potência de acionamento, eu estou reduzindo o meu coeficiente de desempenho. Isso é considerado, né, a partir da eficiência isentrópica do compressor. Seria o que? A razão entre a potência isentrópica e a potência real. Então, seria como a potência de acionamento, né, a variação de entalpia, quando eu tenho o isentrópico aqui, seria o H2S menos H1, o real H2 menos H1. E, de uma maneira geral, nos processos reais, eu posso ter uma queda de pressão também nos trocadores de calor, que é desprezada nos ciclos ideais. Então, a comparação aqui seria esses dois ciclos, né? O ciclo ideal e o ciclo real. Uma outra coisa que a gente pode observar é que no ciclo ideal eu tenho vapor saturado. No ciclo real, eu tenho vapor superaquecido, para garantir que, se acontecer qualquer coisa, eu não vou ter líquido na entrada do compressor. Além disso, aqui também, ó, na saída do condensador, que seria a entrada da válvula de expansão, a gente não trabalha com líquido saturado, a gente trabalha com líquido subresfriado ou líquido comprimido, para garantir também que eu não vou ter vapor na válvula de expansão. Quando a gente trabalha com líquido no compressor, a gente pode passar a ter problemas muito graves por causa da dificuldade de compressão do líquido, tá? Porque o líquido é incompressível. Isso causa alguns problemas, como nessas imagens que eu retirei da internet, que são imagens de compressores operando com líquido.